Nós precisamos urgente pautar a anistia. Hoje, o maior líder desse país de direita está preso. Conseguiram o que queriam. Tirar Bolsonaro do jogo político. De maneira sorrateira, de maneira baixa. E essa presidência, essa mesa diretora, tem o compromisso de pautar a anistia. E não está fazendo. Porque quer... Para concluir, presidente, porque quer que a gente aceite um texto que foi submetido ao Supremo Tribunal Federal. E isso não é defender a autonomia desse parlamento. É um absurdo completo. Nós precisamos deixar que este plenário seja soberano e decida sobre a anistia. Que tenham a coragem de pautar a anistia o quanto antes. A discussão sobre o PL da anistia, agora renomeada de PL da dosimetria, segue totalmente emperrada em Brasília. E não é por falta de pressão. A bancada bolsonarista está fazendo barulho, mas o relator Paulinho da Força continua sem apresentar uma data sequer para levar seu substitutivo ao plenário. Nos últimos dias, especialmente após a prisão de Jair Bolsonaro, a temperatura política subiu. Deputados aliados do ex-presidente intensificaram a cobrança sobre o presidente da Câmara, Hugo Mota, e sobre o próprio Paulinho, para que o tema fosse finalmente votado. A expectativa do grupo era colocar o projeto na pauta ainda nesta semana, numa reação direta ao que consideram perseguição política do STF. Só que na prática, nada se mexeu. Nesta terça-feira, Paulinho voltou a se reunir com integrantes do PL. A conversa, no entanto, não saiu do lugar. O PL insiste na anistia ampla, geral e irrestrita, enquanto Paulinho mantém sua postura de barrar qualquer possibilidade de votar esse formato mais abrangente. Ou seja, cada lado segue numa trincheira diferente. Você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo? Peço que se inscreva, deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou, porque ao deixar o seu like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você e, desta forma, distribui para mais pessoas e assim você ajuda este canal e o nosso trabalho. Curta, compartilhe e inscreva-se para continuar acompanhando análises sobre os acontecimentos do mundo e principalmente do nosso Brasil e no futuro da nossa democracia. Obrigado. Sem acordo, a estratégia do PL agora é tentar aprovar um destaque diretamente no plenário para forçar a votação da versão mais completa da anistia, aquela que realmente interessa ao eleitorado conservador. Mas essa manobra é vista como arriscada porque se o destaque for rejeitado, a Câmara enterra de vez qualquer esperança de anistia ampla. Seria um tiro que pode sair pela culatra. Além disso, deputados do Centrão, sempre atentos ao vento político, estão receosos de afrontar o STF em plena crise institucional. Eles temem que votar esse tema agora seja interpretado como um confronto direto com a Suprema Corte. E o Centrão, como sempre, prefere evitar confusão com quem tem poder para decidir seus destinos jurídicos. Nos bastidores, a avaliação é que o assunto pode retornar com força no ano que vem, quando o clima eleitoral estiver mais quente. Muitos acreditam que esse será o momento ideal para colocar o tema na mesa, já que a anistia pode mobilizar a base conservadora e influenciar as urnas. E é justamente nisso que aposta a bancada bolsonarista. Convencer o Centrão de que votar a anistia agora, ou pelo menos se comprometer com ela, pode render apoio valioso do eleitorado pró-Bolsonaro. Caso contrário, podem perder espaço para partidos e candidatos que estejam mais alinhados com a pauta da direita. Eu voltei aqui no meu gabinete rapidamente para gravar esse vídeo. Eu acho que eu preciso dar uma atualização para vocês dessa questão da anistia, em que pé que tá. Até o início dessa semana, estava quase que configurado, acertado, que hoje nós votaríamos a anistia. Infelizmente, recebemos a notícia que, mais uma vez, a votação será adiada. Anistia ou dosimetria. A gente só quer que seja pautado para a gente poder brigar por aquilo que a gente considera importante. Por que mais uma vez foi adiado? Até agora, o relator Paulinho da Força, que dá entrevistas todos os dias, que fala para todos os cantos sobre trechos e recortes do texto, até agora o texto não foi apresentado. Como será possível votar ou apreciar alguma coisa, sendo que ninguém conhece o conteúdo dela? Infelizmente, tudo que nós temos, o conhecimento que nós temos, são recortes de falas do Paulinho da Força. E até agora esse texto não foi apresentado. Nós sabemos que nós temos a maioria dos votos. Lembrando que foram 311 votos pela urgência. A urgência precisaria de mais de 257 votos. Mas o mérito, que é o texto, é maioria simples. Maioria simples, o que isso quer dizer? Se tiver 300 deputados no plenário e a gente tiver 151 votos, está aprovado. A maioria simples é simplesmente mais votos a favor do que contra. Não importa quantos votos sejam no total. Diferente da maioria absoluta, tem que ser mais de 257 votos. Então agora é mais fácil aprovar. E aí,
nós estamos vendo esse processo de enrolação, onde o deputado Paulinho da Força não apresenta o texto. Ele segura o texto e pede, e fica articulando apoio sem que ninguém conhece o texto, ninguém leu. Eu acho que nós precisamos ter acesso a esse texto. Somente assim a gente pode deliberar. Somente assim a gente pode, inclusive, falar com a nossa base, pedir a opinião das pessoas que nos acompanham. Infelizmente, mais uma semana. E agora eu vou falar com vocês outra coisa. Nem por um segundo pensem que nós não estamos aqui trabalhando o tempo inteiro em cima disso. Eu vejo aí algumas pessoas fazendo conspiracionismo, dizendo os deputados não estão nem para anistia. Pessoal, vocês não fazem ideia de como isso se tornou prioridade nas nossas vidas. Zucco fazendo um trabalho excepcional como líder, ele fica o dia inteiro fazendo ligação, ele viaja ao Brasil para conquistar um voto, ou falar com um líder. Estava em São Paulo antes de ontem, foi lá e voltou justamente para tentar conseguir apoio. Nicolas Ferreira ligando para Deus e o mundo. Domingos Sávio, Osmar, Cabo Gilberto. Vocês não fazem ideia. Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho. E essa se tornou a única coisa que a gente faz aqui. Com exceção de quando a gente vai numa comissão ou se posicionar sobre um projeto que está sendo votado, o nosso tempo, a nossa existência aqui se tornou isso. Nós estamos travados nessa pauta. O pessoal do Centers não pode ver a gente no corredor que já fala, ixi, lá vai o outro lá da anistia de novo. Então eu fico vendo pessoas batendo em deputados, em senadores, sem entender como que as coisas funcionam aqui por trás, gente. E não é gravando vídeo, batendo nos deputados no centro que a gente vai conseguir, é conversando, é sentando com cada um, é fazendo reunião, indo conversar com os líderes, conversar com o Hugo Mota. Não é fácil. Nós, falo de coração, nós aqui estamos há muito tempo, para quem não entende, reféns dessa pauta. Reféns. Só que chega numa hora que não dá mais. Aí adiamos para a semana que vem. Vamos fazer a mobilização novamente. Não vamos desistir. Mas não tem condição, a gente não pode terminar esse ano. A gente entra em recesso, acho que dia 18. Isso tem que ser aprovado semana que vem para poder ir para o Senado. Não dá para terminar esse ano com o general Heleno, com o Bolsonaro nessa situação, com essas pessoas, centenas de pessoas presas. Elas não podem passar por mais um Natal, por mais um Réveillon nessa situação. Nós somos, o quê? 100 pessoas no universo de 500. Desse universo de 500 tem 100 que são totalmente contra. Tem ali no meio 300 que a gente tem que conversar. E não é fácil. Não é fácil. Vamos trabalhar para semana que vem. Mas não tem como passar de semana que vem, cara. Ninguém aguenta mais isso. Essas pessoas não aguentam mais, ninguém aguenta mais sofrimento. Então, tentam ter um pouco de... Não caiam nesse papo de que a gente está aqui trabalhando por outras coisas, tá? Não caiam. Não sejam ingênuos a esse ponto. Eu vejo colegas meus que passam o dia inteiro trabalhando pela anistia, cara. O Nicolas, o dia inteiro falando com Deus e mundo. Aí vai alguém na rede, inventa um trem, todo mundo começa... Isso tem que parar. Hugo Mota e Alcolumbre vão salvar Bolsonaro? Tava tudo nebuloso sobre a anistia no começo dessa semana, mas agora tá tudo mais claro, como eu vou te contar. Mas ao mesmo tempo tá tudo mais sombrio. O Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, eles têm hoje a chance de enfrentar o Lula e pautar a anistia para salvar o Bolsonaro. Mas será que isso vai acontecer? Fica comigo até o final desse nosso encontro com justiça, que eu vou te mostrar tudo sobre isso em 3 pontos. Primeiro, como que a anistia tá no Congresso? Segundo, por que o Hugo Mota e o Alcolumbre poderiam pautar a anistia? E terceiro, se existe hoje a esperança de que ela seja aprovada. Bora então direto ao primeiro ponto. Como você sabe, hoje no Congresso Nacional existe uma movimentação para transformar a discussão sobre a anistia em uma discussão sobre dosimetria das penas, ou seja, mudar a pena dos crimes pelos quais os envolvidos do 8 de janeiro e Bolsonaro foram condenados. Isso é feito pelo deputado Paulinho da Força, que é um aliado dos ministros do STF. A urgência para a votação desse projeto de lei de anistia já foi até aprovada, mas, como não existe um consenso sobre o que deve avançar, se é a anistia, se é a dosimetria e em que termos, o projeto está parado. O próprio Flávio Bolsonaro, ele já disse que a oposição, a direita, ela não quer discutir dosimetria, mas sim a anistia. Tá, mas será que o Hugo Mota e o Alcolumbre eles podem vencer as resistências do governo e da oposição e colocar isso em votação? Para ganhar nosso tempo aqui, eu vou pedir para você fazer isso que está aí na tela e vamos direto para o segundo ponto. Como eu falei para vocês, o projeto da anistia estava parado. Agora, deixa eu acrescentar uma informação. Ele estava parado sim pelo impasse na discussão entre oposição e governo, mas também porque o Hugo Mota travou o projeto em razão da sua proximidade com o governo e com o STF. Ele não queria desagradar o Lula e não queria desagradar os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. O Alcolumbre, por sua vez,
ele é muito amigo do ministro Alexandre de Moraes e ele também estava fechado com o governo Lula. Só que o cenário mudou. Hugo Mota ele perdeu a paciência com Lindbergh Farias, o líder lindinho do PT na Câmara dos Deputados, e ele rompeu com o governo. Já o Alcolumbre, ele viu o Lula indicar o Jorge Messias ao STF e não o Rodrigo Pacheco que ele queria. E o que ele fez? Também rompeu com o governo Lula. E aí se formou um cenário perfeito, né? Ambos brigados com o governo que é contra a anistia. Então eles podem agora ajudar a passar a anistia. Juntou a fome com a vontade de comer. Seria só a oposição se aproveitar desse momento, mas será que deu certo? Será que os chefes do Legislativo eles vão pautar a anistia? Bora então para o nosso terceiro ponto. Infelizmente, a resposta inicial é não. Não vão pautar a anistia. O Hugo Mota ele já voltou atrás, principalmente porque ele não conseguiu a aprovação dos seus chefes, os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Mas e o presidente do Senado, hein? Qual é a posição dele? Será que tem chance de avançar por lá? A resposta é também não, infelizmente. O Alcolumbre está pensando em como se vingar do governo que indicou o Messias, mas tudo indica que ele deve fazer isso focando na sabatina do Messias, em barrar o Messias. Aliados do Alcolumbre dizem que ele permanece com a mesma opinião de antes. Ele é a favor da dosimetria, mas ele não vê espaço para que isso seja votado em 2025. Ou seja, em bom português, ele não quer votar isso em 2025, essa é a verdade. Porque se você acha que não vai ser aprovado, Alcolumbre, Mota, se eles acham que não vai ser aprovado, eles botam em votação. E aí a anistia perde e eles ficam bem com o STF, bem com o governo. O problema é que eles acreditam que se botar em votação pode sim ser aprovado. E aí eles ficam com esse lero-lero, dando desculpa e segurando. Gente, infelizmente para todo mundo que está sofrendo injustiças nesse cenário, é muito difícil passar a anistia. Quando você tem presidentes das casas com o rabo preso no Supremo, e o Supremo é contra isso. O vídeo a seguir mostra quão perigosa e nefasta para a nossa democracia foi a vigília da direita, classificada por Alexandre de Moraes como criminosa e ilícita, que indicava a repetição do modus operandi da organização criminosa comandada por Jair Bolsonaro, que usa manifestações populares criminosas com o objetivo de obter vantagens pessoais. O vídeo traz a visão desse crime horripilante, dessa organização criminosa que serviria para mascarar a fuga de Bolsonaro. Ele é o que é teu?